Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje vamos para a aula de Geografia do PET 4, semana 3. Você vai encontrar essa matéria na página 64 e 65. Eu sou a professora Floresbela Martins Ferreira, professora do terceiro ano. Nós vamos falar hoje, continuando falando, de poluição, nós vamos continuar falando de poluição. E hoje nós vamos falar sobre os impactos das atividades humanas, né? Porque quem joga lixo na natureza são os humanos, concordam comigo? Observem aqui, gente, olha mais lixo, olha o que tá jogado aqui, né? A gente vê aí, ó, garrafas de vidro, né? Plástico, linhas, tem um monte de coisa aí. Pelo jeito, todas as duas fotos, uma é de rio, outra de praia, né? Então, turminha, é um problema da natureza provocado pelos seres humanos, né? É preciso que a gente conscientize, né? E passe a cuidar melhor do nosso planeta, que está tão judiado, né? Quais os principais problemas causados pelo descarte inadequado de lixo? O que vocês acham que acontece quando as pessoas fazem isso, né? Descartam lixo. Porque todo mundo pensa, as pessoas pensam, é um lixinho à toa, é uma sacolinha, uma garrafinha, uma latinha. Mas imagina se todo mundo joga, vira essa montanha de lixo que vocês estão vendo aí, ó, tanto no mar quanto na borda do rio. E o que isso pode causar? Pode prejudicar os animais, poluir as águas, né? E isso vai acabando com a natureza, prejudicando o próprio homem, certo? Vamos ler aqui então, ó. Quais são esses principais problemas causados pelo descarte inadequado de lixo? Vamos lá. Muitas vezes não nos damos conta de que estamos poluindo os rios com algumas ações que parecem inofensivas. Sabe aquela garrafa plástica ou latinha de refrigerante jogada na rua? Ela pode chegar ao rio da sua cidade, né? Quando chove, a água transporta esses resíduos até as galerias pluviais, responsável por levar a água da chuva até os rios, córregos, etc. Dessa forma, ocorre a poluição deles, porque essas garrafinhas vai parar no rio. E um rio cheio de lixo, né, ele não tem para onde ir a água, né? A água vai transbordar, né? Essa água não vai ser própria para beber, certo? Para utilizar. Vai ficar muito ruim isso aí, né? Além disso, o lixo pode entupir as galerias pluviais, acarretando grandes problemas de saneamento, infraestrutura, enchentes e saúde pública, né? Ao alcançar os rios, esses resíduos causam ainda mais transtornos, né? Nós temos um grande problema em Uberlândia, né? Aqui na nossa cidade, que é quando transborda, quando chove muito, a grande galeria que é da Rondon Pacheco, ela enche de lixo, às vezes se tiver lixo nas ruas, vai entupindo, entupindo, e aí acontece aquele grande alagamento, né? Grandes tragédias aqui. Já aconteceu muitas tragédias. O descarte inadequado de lixo leva à formação de ilhas de lixo nos rios, prejudicando a sobrevivência da fauna e flora de diversas regiões. Os efeitos podem ser sentidos por muito tempo, visto que alguns materiais, como o plástico, demoram centenas de anos para se decompor. Imagina, ficar uma sacolinha lá, um peixinho passando e entra dentro dessa sacolinha, ele vai morrer ali dentro. E não vai ser só esse peixinho, né? Porque a sacolinha, se ela demorar muito, o peixinho que morreu lá dentro lá vai apodrecer e outros vão entrar, né? E canudinhos, né? Já teve uma grande campanha contra o canudinho, porque prejudica muitos animais, né? Porque é um plástico um pouco mais durinho que vai durar por muitos e muitos anos. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma listinha de
de resíduos que a gente joga na rua, né, nos lugares, para a gente saber quanto tempo que eles demoram para se decompor, tá? Olha, o cigarro é 3 meses até 20 anos, vai depender do cigarro e onde ele for jogado na natureza, entendeu? Ele gasta muito tempo para se decompor. A casca de banana, de 3 a 4 semanas. Tá vendo que que essas coisas orgânicas, né? De frutas, verduras, plantas, sempre vai ter uma decomposição mais rápida. Olha, casca de frutas, 3 a 12 meses. Porque tem algumas cascas que são mais duras, né, gente? Por exemplo, o coco da Bahia, né? Ele tem uma casca mais dura, então ele pode levar até 1 ano. Embalagem longa-vida, mais de 100 anos. Pensa, 100 anos é mais do que uma vida de um ser humano, né? É muito tempo. Olha esta, fralda descartável comum, 450 anos. Imagina quantas gerações a gente usa uma fralda numa criança hoje e ela vai demorar 450 anos para ela deixar de existir na natureza. Isso se isso aí for jogado na natureza, viu, gente? É claro, né? Porque dependendo de como ela for descartada, né? Aí é diferente. Fralda descartável biodegradável, 1 ano. Já diminuiu muitos anos, concorda comigo? Então a gente tem que ter uma preocupação maior, certo? Frutas e legumes de 3 meses a 2 anos. Isopor e vidro, tempo indeterminado. No caso do vidro, mais de 10.000 anos. Por isso que é tão importante a gente reciclar o vidro, né? Que não é fácil, que não é difícil de ser reciclado, né? Se você tem algum vidro, alguma garrafinha em casa, não coloca no lixo comum, não. Separa, né? A gente, em Uberlândia, temos os ecoponto, em várias partes da cidade. Então, vai juntando esses vidros, quebrou uma taça, um copo, vai guardando numa caixinha para você descartar no lugar adequado, né? Porque pensa, se ele demora tantos anos assim, determinadamente, imagina esse lixo lá no nosso aterro sanitário, ele nunca vai deixar de existir lá, né, gente? Então, não é muito melhor a gente separar esse vidro e ele ser levado para ser reciclado? Ele não precisa deixar de existir. Ele só precisa ser levado para ser reciclado no lugar adequado. Concordam comigo? O isopor também da mesma forma. Linha de pesca, 600 anos. Imagina o estrago que não faz quando a gente, né, uma pessoa vai pescar e deixa pedaços de linha no rio. Gente, demora anos e anos, né? 600 anos, pensa, quanto é muitas gerações dos seres humanos, né? Lixo radioativo de 300.000 a 2 milhões de anos. Esse daí tem que ser muito bem reservado, muito bem adequado, descartado de forma certa, né? Luva de algodão, 3 meses. Uma luva de algodão. É pouco, né? Bom, né? Maçã mordida, 2 meses, viu? A maçã mordida, ela pode chegar a 2 meses, mas eu acho que não chega a isso tudo, não. Deve terminar antes, porque vem a formiguinha para comer, vem outro bichinho para se alimentar e rapidinho ela deixa de existir ali na natureza, né? Mesmo assim, a gente não deve estar jogando, né, turminha? Pilhas, aquelas bateriazinhas que a gente coloca em carrinho, em qualquer outra coisa, né? Tanto no carrinho, nesses eletrônicos, controle da TV. Essas pilhas, elas demoram até 500 anos para se decompor. Por isso, ela não deve ser jogada na natureza, a gente não pode jogar no meio do lixo. Você não pode pôr no lixo, tem que descartar de forma adequada, certo?
Eu, por exemplo, eu guardo todas as pilhas que vou juntando aqui. Quando tem um tanto bom, eu levo no lugar adequado. Geralmente tem essas casas de fotos, elas têm um compartimento, né? Essas casas de eletrônicos. É bom você pesquisar primeiro, se você ficar em dúvida, querer um lugar mais perto da sua casa para descartar as pilhas, né? Porque ela também pode ser descartada de forma adequada na natureza, ela não precisa ser jogada no lixo, tá bom, gente? Sapatos de couro de 25 a 40 anos. Muito bom, viu? Não precisa ficar trocando sapatos, né? Se ele dura tanto, a gente dá uma consertada e usa novamente, certo? Então, turminha, vamos lá ver a atividade de hoje do PET. Olha, o PET traz aqui o tempo de descarte de alguns outros resíduos jogados na natureza. O tempo que ele vai gastar se ele for jogado na natureza. O quadro a seguir mostra o tempo de decomposição de alguns materiais, certo? O vidro, 4.000 anos. Nossa, tá mais do que essa minha pesquisa aqui, não é, gente? Não, tá tempo indeterminado. Aqui tá falando 4.000 anos. Muitos anos, né? A borracha, tempo indeterminado. Essa borracha de pneu, realmente deve ser isso mesmo, né? Porque a gente vê alguns pneus sendo utilizados assim em jardim, né? E ali ele não acaba, não. Leva anos, a gente não vê ele apodrecer fácil, não. Chiclete, 5 anos. Você já imaginou você jogar um chiclete mastigado no lixo? Ele demora 5 anos. A gente nem deveria pensar em mastigar chiclete, né, gente? Pensa, 5 anos. Então, melhor que a gente jogue no lugar certo, né? Não na rua. Tudo bem? Porque o chiclete não tem como ele ser reciclado. Então, a gente tem que jogar ele no lugar adequado, que aí as pessoas vão fazer o que seja correto, né? Metal, mais de 10 anos. Plástico, mais de 400 anos. Madeira pintada, 13 anos. Pano, 6 meses a 1 ano. Papel, de 3 a 6 meses. Vai depender da grossura desse papel, né, gente? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a atividade A. Ordene os itens que aparecem no quadro. Comece com os objetos que se decompõem mais rapidamente, até chegar aos objetos que demoram mais para se decompor. Bom, vou falar para vocês aqui, ó. Olhando aqui, o vidro 4.000, borracha tempo determinado, chiclete 5 anos, metal. O pano, 6 meses a 1 ano é pouco, 3 a 6 meses o papel. Então, para começar, você vai começar com o papel, que leva de 3 a 6 meses, certo? Você pode começar com papel, pode não, deve, né? Porque ele é que demora menos, até chegar ao último, que é o que mais, né? Que demora mais. Letra B. O chiclete demora 5 anos para se decompor. Quantos meses tem 5 anos? Bom, turminha, primeiro a gente deve pensar. Um ano tem 12 meses, certo? Um ano tem 12 meses. Quantos meses tem 5 anos? Dá para fazer uma continha de multiplicação legal aí, né? Número 2. Decifre o enigma e descubra uma causa das transformações nas paisagens, certo? O que você descobriu? Você vai descobrir esse enigma aí, ó. Trator. Vou começar a ler para vocês prestarem bastante atenção. Olha, o trator menos o tor, então é o tra, mais bala menos o lá. Então, é o tra, ba, olho menos o o, é lho. Então, é o trabalho. Assim, você vai tirando.
Tem hora que vai pedir para você somar, tem hora que vai pedir para você tirar. E aí você vai escrever aí, ó, descubra esse enigma, peça ajuda para mamãe se você tiver dificuldade. Mas vai assim, o trator menos o tor é o tra, mais bala menos lá é o ba. Então é tra, ba, olho menos o o é lho. Então, o trabalho, aí você continua, certo? Muito bem, turminha. Vamos lá na atividade A, então pede para você escrever o que você descobriu. Letra B. Você observa no lugar onde você mora algum exemplo da frase revelada pelo enigma? Você observa no lugar onde você mora algum exemplo de frase revelada pelo enigma? Qual seria? Desenhe ou recorte gravuras que mostrem os diversos usos da água em atividades no dia a dia e colhe-as no caderno. Depois escreva um texto que destaque a importância e o uso da água em diferentes situações. Tá certo? Turminha, em geografia hoje é só, tá certo? Vocês vão se divertir aí, né? Eu tenho certeza que você não imaginava o tanto que demora esses lixos para se decompor, certo? Então, vamos conscientizar a família, se conscientizar em casa. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, separar lixo, né? O ano passado a gente teve uma campanha até que a gente ganhou, né? Da separação do lixo. Então, turminha, é o seguinte, vocês sabem que é preciso fazer isso. Então, vamos separar. Se é tão difícil separar muita coisa, separe pelo menos as garrafas PET, as latinhas, os vidros, né? Que são os que demoram muito mais para se decompor. Combinado? Então, por hoje é só, turminha. Um beijo e até o próximo vídeo.